Oi, tudo bem? Eu me chamo Clarinha e sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Interespectrando. Bem, no episódio de hoje eu decidi falar sobre um ponto que tem muito a ver com um novo cenário que vocês podem e devem ter percebido, que aqui a gente está num ambiente mais natural, com plantas, no caso para quem assiste os meus episódios do YouTube, né, que eu também posto no Spotify. E o tema de hoje é: só você sabe o que você realmente precisa e o que você realmente tem necessidade. Por que isso? Porque para eu sair do meu quarto e vir para um ambiente como esse, eu tive que ter todo um processo de entendimento de como eu me sentia em relação à gravação dos vídeos. Porque, por exemplo, por eu estar num ambiente fechado quando eu gravava os vídeos dentro do meu quarto, eu acabava que eu me sentia muito mais exposta e, tipo assim, porque eu acho que essa fala é um momento de vulnerabilidade. Eu coloco pra fora alguns pensamentos que têm feito parte da minha semana e que faz parte da minha mente e da minha forma de pensar. Então, pra eu ter vindo pra cá, eu meio que precisei ter passado por todo esse período de insights e de pensamentos e que fizessem com que eu concluísse que aqui seria um ambiente mais adequado. E, pra ser bem honesta, eu tô um pouco estressada porque essa terceira tentativa. Se eu ficar olhando pro microfone, me perdoem. É porque eu tava com outro microfone e esse microfone que é igual a esse, só que ele tava descarregado. E aí eu gravei duas vezes. Na primeira vez eu achei que eu tinha desligado ele sem querer. E na segunda vez ele tinha descarregado de fato. E eu não crio roteiro para esses vídeos porque eu tento falar de uma forma mais fluida e mais honesta em relação aos meus próprios sentimentos, até uma forma de eu conseguir manter uma narrativa, porque eu tenho uma mania muito grande de sair, tipo, de um canto e ir para outro totalmente diferente. Então, meio que eu já peguei o caminho do que eu vou falar a partir dessas duas gravações que deram errado. Uma foi de 2 minutos e alguma coisa. Eu percebi que o microfone não estava funcionando e parei de gravar. Depois eu fiz uma de 4 minutos que eu não tinha percebido que tinha parado de gravar. Então, é isso, meu desabafo. Mas em relação ao que eu falei, tem uma frase do Freud que é muito sobre o vídeo de hoje, que é: a voz do inconsciente não se cala até ser ouvida. Se eu não me engano, eu já falei ela em algum outro episódio aqui. Só que não lembro, se vocês tiverem escutado ou lembrarem e tal. Isso é muito real, porque eu, tipo, passei por muitos processos ultimamente. E uma coisa muito doida é que a gente sempre sabe o que a gente precisa. A gente sempre, tipo, tem uma vozinha. Tem a voz dos pensamentos intrusivos, tem a voz dos pensamentos intrusivos, que fica fazendo com que a gente se auto-sabote e tudo mais. Mas eu acredito que na maioria das vezes a gente sabe o que a gente precisa, o que a gente quer. E algo, como se fosse o medo, nos impede de concretizar o que é melhor para nós mesmos. Isso é muito doido, porque quando a gente realmente escuta essa voz, e é ela, que no caso eu acho que essa é a voz da intuição, porque tem a intuição e a paranoia, né, que dizem. Quando a gente escuta essa voz, é uma leveza tão grande. Ultimamente eu tenho tentado ser mais sensível, e é uma sensibilidade, porque em relação a isso, só a gente vive nossa própria experiência, só a gente sabe o que a gente já passou, nossos gatilhos, nossos traumas. Então, tipo assim, é impossível outra pessoa que sabe mais do que a gente nossas necessidades. Só que a gente, pelo menos eu tenho essa mania muito grande, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, de tá contestando, de tipo, tá indagando e tudo mais. E às vezes não tem muito o que contestar, às vezes as coisas são o que são. E elas são mais claras do que o que a gente fica idealizando sobre elas. Eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouco mais literal com as coisas. Por mais que o mundo seja muito simbólico, a gente vê tantos simbolismos que às vezes deixa de enxergar o nosso próprio símbolo, o que a gente significa pra gente mesmo. Não sei se essa brisa faz sentido pra vocês. Ultimamente eu tenho visto coisa sobre alquimia, sobre o processo de transmutação, né, de transmutar nossas ideias, nossos conhecimentos em uma coisa pra realidade. E é muito doido isso, porque, tipo, eu já pensava de uma forma semelhante, só que eu acho muito legal quando eu acho embasamento de alguma coisa que eu penso em algum lugar. E isso tá me fazendo ter uma conexão maior com quem eu sou. E também eu tô tentando ver também um pouco sobre tarô e tal, essas coisas eu acho muito interessante, porque são ferramentas de autoconhecimento. Tipo, tem muita gente que, isso é falso, isso aí não é de verdade, tipo assim, é tudo coisa da, é tipo,
da cabeça, né, e tudo mais. Sendo que, tipo, se é uma coisa que te faz bem, tá ligado? E que não vai afetar ninguém, qual é o problema? Entende? De você seguir, tipo, aquilo fazer sentido pra você. Porque pra mim, a realidade é uma alquimia constante, não é alquimia no sentido, é porque a gente tem que lembrar de novo sobre os símbolos. Tem a questão de, transformar chumbo em ouro, né? Que tem essa questão da pedra filosofal, que é muito o estereótipo da alquimia. Sendo que, gente, isso é simbólico, é literalmente o mesmo sentido de transformar limão numa limonada. Quando a vida tiver 10 limões, transforme numa limonada, meio que em relação a isso. E ultimamente eu tenho tentado ser um pouco mais sensível em relação às minhas próprias questões, em relação a como eu me sinto e a realidade, e eu percebo que tem sido muito benéfico pra mim, e eu acho que as pessoas deveriam tentar fazer isso também, sabe? De todo modo, eu acho que é algo muito enriquecedor, individualmente falando e coletivamente falando, porque eu acho que traz uma leveza e traz uma percepção muito mais expandida, tipo, você para de olhar para um ponto fixo e acaba olhando para a realidade como um todo, a integração das coisas. E, como eu falei, eu gravava muito dentro do meu quarto e, tipo, incrivelmente eu tô me sentindo muito mais confortável num ambiente aberto, tô aqui no quintal da minha casa. E tá sendo muito interessante essa experiência, eu fico feliz que eu tenha tido a sensibilidade de parar e para pensar sobre isso e para, tipo, entender como eu realmente me sinto na exposição de determinados ambientes. E é muito doido quando você começa a escutar. Porque na minha cabeça, eu não sei se vocês estão na cabeça assim. Eu tenho muita inveja de quem não tem as vozes na cabeça. Tenho muita inveja mesmo. Mas ultimamente eu tenho achado bem melhor em relação a isso. Mas, tipo, minha cabeça é um diálogo constante. Tipo, uma vozinha, tipo, o diabo e o anjinho. Uma vozinha falando de um lado, outra vozinha falando do outro. E é como se eu tivesse o tempo todo contestando os meus próprios pensamentos. Se é que isso faz sentido. E eu acho que, como a gente vive muito coletivamente, a gente depende muito da validação do outro de modo geral, é impossível. A gente se constrói o nosso indivíduo, o nosso lugar no mundo a partir do outro. Porque tudo que a gente tem fora nós mesmos é o outro, querendo ou não. Então eu acho que a gente acaba se privando de muita coisa por pensar demais nesse outro e pensar de menos no nosso eu. Não que a gente não deva pensar no outro, porque o outro é importante, o outro deve ser considerado, ainda mais quando a gente fala de pessoas que são importantes para a nossa vivência. Mas eu acho que na nossa cultura a gente é muito individualista, só que ao mesmo tempo a gente se importa muito com o olhar do outro, tanto que existe muito essa necessidade de pertencimento a grupos e o tanto que isso tem alimentado, né? É como se a pessoa achasse uma razão para viver que ela não tem inventado, mas que se torna o centro da vida dela. E não tô falando sobre tudo isso, sobre esse símbolo, sobre essa questão de ter essa sensibilidade, de perceber o que é melhor pra você. Isso não é fácil, gente. Isso é uma construção, tipo, é uma coisa que é dia a dia você acordar e você ter que combater seus próprios pensamentos negativos e você ter que lidar com esses ideais e com a forma que o outro te percebe, porque muitas vezes, quando você toma decisões que são melhores pra você, isso pode sim afetar o outro, porque se você já tá num padrão de comportamento que é muito de acordo com o outro e você quebra isso gera um choque pra ele, porque ele vai estar acostumado numa versão de você, entende? E eu acho muito interessante pensar sobre tudo isso. Não sei se vocês pensam com muita frequência, mas eu indico que vocês pensem. Eu acho que daqui pra frente, eu acho que vai ser um pouco diferente. O Introspectrando, eu tenho pensado sobre diferentes coisas, diferentes abordagens, deixar algo um pouco mais flexível para que eu consiga realmente estabelecer esse vínculo, essa troca, que eu já sou muito feliz, eu abri esse espaço e eu fico muito feliz que existam pessoas que sensibilizem tanto quanto eu, assim, existem muitas pessoas que vêm responder minhas coisas, dizer que acha muito legal o que eu produzo, que se identifica. E eu meio que sinto que eu abro uma brecha, sabe? Nesse lugar de sensibilidade, nesse lugar de reflexão, que muitas vezes ela tá muito perdida. E que muitas vezes a gente ignora. E que eu acho que a gente tem que olhar com maior sutileza para as coisas e para as pessoas. E principalmente pra gente mesmo.
Porque meio que a gente é tudo que existe, tá ligado? A gente é o nosso universo. Independente de tudo, a gente é um mini universo, a gente é muito complexo. E eu já abordei isso em um outro vídeo, que a gente nunca vai conhecer quem a gente realmente é. A gente tem um ideal do que a gente é, só que a gente nunca vai saber. É tipo, realmente um mistério. Um mistério da vida, um mistério da existência. E eu acho que quanto mais a gente abraça esse mistério e quanto mais a gente tenta parar de lutar com ele, porque, tipo, cara, o mundo já tem não sei quantos anos, já veio Einstein, já veio muitas pessoas aí, que eu não vou conseguir listar os cientistas, mas eles nunca descobriram, eles passaram a vida se debruçando nos estudos sobre essas questões e eles nunca descobriram o segredo. Então, eu acho que o segredo mesmo é abraçar nossas individualidades e fazer isso dia após dia, sabe? Possa ser que amanhã eu tenha tipo assim, decai em relação a essa minha percepção, porque, tipo, todo dia é um dia novo, né? Todo dia a gente acorda a partir de uma nova ótica, todo dia a gente tem experiências novas que vão fazer parte da nossa percepção de mundo e vão construir novas versões de nós mesmos. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por estar aqui e por fazer parte desse canal. Um beijo e até os próximos episódios. Tchauzinho!